Capítulo 271, sétima etapa do espírito de Batar. Uma habilidade de despertar de nível 50 obviamente não poderia aparecer em um personagem de nível 31. No entanto, o brilho ao redor de Soft Mist, assim como seu aumento repentino na velocidade e força de ataque, eram sem dúvida provenientes do espírito de batalha. O espírito de batalha fortalecia continuamente o mago de batalha enquanto ele lutava. O bônus aplicado era baseado no número de combos consecutivos realizados pelo mago de batalha. Em um combo de 10 golpes, a velocidade de ataque aumentaria em 0,5, a velocidade de movimento em 2% e o atributo força em 30. Com um combo de 20 golpes, a velocidade de ataque aumentaria em 1,0, a velocidade de movimento em 4% e o atributo de força em 50. Com um combo de 30 golpes, a velocidade de ataque aumentaria em 1,5, a velocidade de movimento em 6% e o atributo de força em 70. E assim, havia um total de 7 estágios. No sétimo estágio, o bônus seria ainda maior do que nos saltos anteriores. A sétima fase exigia que o mago de batalha realizasse um combo de 120 golpes, mas a velocidade de ataque aumentaria em 6, a velocidade de movimento em 24% e o atributo de força em 260. Comparada à sexta fase, exigia o dobro de combos, mas também dobrava o bônus. Quão fortes eram esses buffs? Uma velocidade de ataque de 6 era semelhante à diferença entre a espada Gandhi mais lenta e a Tachi. Um aumento de 24% na velocidade de movimento foi 4% maior do que o bônus de um perseguidor neutro de nível máximo. Quanto ao aumento de 260 no atributo força, isso era ainda mais assustador. O golpe da espada fantasma só aumentaria o atributo força em 150 no nível máximo. O mago de batalha no sétimo estágio do espírito de batalha era extremamente assustador. Windfall Windsword era um jogador experiente. Softmist se movia mais rápido, atacava mais rápido e também golpeava com mais força. Ele sabia muito bem que ela estava no sétimo estágio do espírito de batalha. Aquele brilho dourado ao redor dela era bem distinto. A sétima fase era de fato extremamente difícil, mas na realidade era praticamente impossível de alcançar. Se ela tivesse usado o combo espada seguinte do vento 120 vezes, ele teria morrido muito antes disso. Se isso acontecesse, ela nem teria a chance de chegar à sétima fase. Na realidade, o sétimo estágio só poderia ser alcançado em uma batalha caótica com muitos alvos, permitindo que o mago de batalha acumulasse rapidamente um combo alto. Softmist usou esses monstros ao redor para acumular um combo de 120 golpes. Após alcançar o sétimo estágio, ela se voltou para Windfall Windsword para atacá-lo. Quanto à origem do espírito de batalha, Windfall Windsword sabia a resposta. Evento. Foi devido ao evento de Natal. Os itens roubados pelos ladrões de Natal podiam ser usados. Após o uso, o item não podia ser trocado por presentes como Papai Noel. Esses itens não podiam ser negociados e não valiam dinheiro. Além disso, esperavam após o término do evento. Jogadores inteligentes provavelmente não usariam esses itens, mas Softmist foi forçada a usar um dos itens que recebeu de um ladrão de Natal. Pergaminho de habilidade. Os pergaminhos de habilidade permitiam adicionar uma habilidade a um equipamento. O pergaminho de habilidade adicionava o nível à habilidade. O nível da habilidade podia até ultrapassar o nível máximo. Em outras palavras, se uma habilidade estivesse no nível máximo 10, após usar um pergaminho de habilidade, um nível seria adicionado a essa habilidade, elevando-a para o nível 11. No entanto, havia um limite para a quantidade de vezes que um pergaminho de habilidade podia ser usado, então não era possível subir de nível indefinidamente por esse método. Para subir de nível uma habilidade, o personagem primeiro precisa tê-la aprendido. Se o personagem ainda não a aprendeu, o pergaminho de habilidade só poderá ser usado na arma, o que permitirá que a habilidade seja usada no nível 1. Tudo isso foi explicado no pergaminho de habilidade. Tanho havia equipado o pergaminho de habilidade Espírito de Batalha em sua lança da Lua Escarlate, o que permitiu que sua névoa suave de nível 30 e uma aprendesse a habilidade de despertar de nível 50, Espírito de Batalha. O evento de Natal foi ainda mais generoso. Com esse pergaminho, Softmist podia aprender diretamente um espírito de batalha no nível máximo. Claro, isso seria apenas temporário e o jogo não tinha receio de desequilibrar o jogo. Eles queriam que os novos jogadores experimentassem pessoalmente como eram as habilidades de alto nível. E por causa disso, ajudou Tanho tremendamente. Tanho não entendia muito bem tudo aquilo. Ela tinha ouvido de Shengu que espírito de batalha era o golpe característico do mago de batalha, então compreendia isso muito bem. Depois de ver o pergaminho em seu inventário, ela não hesitou em adicioná-lo à sua arma. Em circunstâncias normais,
Um pergaminho de habilidade comum só permitiria que ela usasse um espírito de batalha de nível 1, o que só a levaria ao primeiro estágio, e o primeiro estágio não seria suficiente em termos de poder. Mas, devido ao evento, um espírito de batalha de nível máximo permitiu que a névoa suave explodisse com poder. Um aumento repentino de 260 de força no nível 30 e era muito mais assustador do que ter esse aumento no nível 50 ou 70, porque a força proporcionalmente ganha era completamente diferente. Espada seguindo o vento entendeu rapidamente, mas já era tarde demais. Mesmo sendo experiente, não havia como prever essa situação. A espada seguindo o vento foi arremessada ao chão. Sua saúde diminuiu rapidamente e agora ele estava com apenas um terço da vida. Ataques com um aumento de 260 de força eram difíceis demais de suportar. A espada seguidora do vento bebeu imediatamente uma poção. Ele não desistiria tão facilmente. A sétima fase era aterrorizante, mas não era isenta de fraquezas. Espírito de batalha era uma habilidade passiva. Depois que um mago de batalha aprendia, ele ficava mais forte com mais combos. No entanto, o bônus dependia dos combos e não era tão estável. Por exemplo, o Soft Mist de Tandro atingiu um combo de 120 golpes dos monstros. Se ela parasse de atacar, ainda teria o bônus do sétimo estágio e, se continuasse lutando, ainda estaria no sétimo estágio. Mas seu próximo ataque reiniciaria a contagem de combos do Battle Spirit. Se seus combos parassem em 10 na próxima rodada de ataques, o bônus do sétimo estágio desapareceria e ela ficaria apenas com o bônus do primeiro estágio. Em outras palavras, se ela quisesse manter o bônus da sétima fase, então, a cada rodada de ataques, ela teria que continuar fazendo combos de 120 golpes. Quando o Soft Mist avançou, ela usou todas as habilidades à sua disposição para criar um combo. Se ela parasse de fazer combos, seu buff da sétima fase desapareceria imediatamente, e Windfall Wind Sword entendia isso melhor do que Tandro. Consequentemente, desde que ele se esquivasse ou interrompesse o próximo ataque, uma luz escarlate brilhou. Windfall Wind Sword ainda estava analisando o plano quando o ataque de Soft Mist o atingiu. O Cifre Swing anterior o derrubou, impedindo-o de usar uma Kick Recover. Espada seguidora do vento ficou repentinamente assustado. Em termos de mecânica, ele nunca fora páreo para ela. E agora que sua oponente tinha o buff do sétimo estágio, com um aumento de 6 na velocidade de ataque e 24% na velocidade de movimento, além do buff de velocidade de movimento dos perseguidores neutros, como ele conseguiria desviar dos ataques dela? Enquanto ele pensava em perseguidores neutros, um dos perseguidores neutros de Soft Mist atingiu a cabeça de Windfall Wind Sword. Felizmente, o perseguidor neutro causava dano mágico, então não foi afetado pelo aumento de força e o dano foi normal. No entanto, quando o perseguidor neutro explodiu, Soft Mist brandiu sua lança e o lançou para o ar com um golpe celeste. Não consigo escapar, gritou a espada seguidora do vento. Se Névoa Suave usasse todas as suas habilidades, a vida dele certamente terminaria. No entanto, se Névoa Suave o matasse, ela também morreria devido aos ataques dos monstros que se aproximavam. Windfall Wind Sword sabia que tudo havia acabado, mas ainda guardava um resto de esperança. Enquanto Windfall Wind Sword pensava nisso, de repente viu um objeto rolar em direção aos pés de Soft Mist. Windfall Wind Sword imediatamente riu loucamente. Ele girou a câmera no ar e viu a mão de uma pessoa recuando. Plan! Uma granada explodiu sob os pés de Soft Mist, derrubando-a. Mesmo tendo usado rapidamente uma recuperação rápida e não tendo caído no chão, o espírito de batalha de nível 7 de Soft Mist se dissipou imediatamente. Ah, garota, você e eu não somos as únicas jogando. Estrada seguindo, o vento riu alegremente. Tandro sentiu-se deprimida. Ela já tinha visto alguém em um telhado próximo e outros jogadores vindo do outro lado da rua. Sabia que, desta vez, não teria sorte. Você tem toda a razão. Nesse instante, Tandro ouviu uma voz de repente. A voz estava muito próxima, como se viesse de perto dela. Capítulo 272 Altos e Baixos. Quem é? Windfall Wind Sword virou sua câmera para encontrar quem estava falando. É só um jogo. Pedir ajuda se você estiver em apuros não é nada vergonhoso. Olha só esse cara. Ele está em vantagem e mesmo assim está pedindo ajuda. Essa consciência e essa capacidade de tomar decisões são coisas que você deveria aprender. Tandro já havia descoberto quem estava falando. Ela olhou para Eshiel, que estava falando com ela. Sua voz ecoava tanto de fora quanto de dentro do jogo. Entre as duas, Chengu estava concentrada em sua própria tela e não parecia ter intenção de se mover. Mas isso não combinava com sua personalidade. Sua expressão digna só tornava tudo ainda mais estranho.
Tanhu imediatamente deduziu que Shengu havia percebido que sua situação não estava boa, então foi procurar Yixiu, que correu para ajudá-la. O que você está olhando? Os monstros estão chegando, disse Yixiu. Tentou virou a cabeça rapidamente. O enxame de monstros ainda a atacava. Névoa suave não tinha muita vida e suas poções estavam em recarga. Antes disso, tinha sido muito difícil encontrar uma oportunidade para atacar a espada seguidora do vento. Depois de encontrar a oportunidade, ela ignorou todo o resto. Contanto que os monstros não a interrompessem, ela não se importaria. Mesmo que ela mesma morresse, ela tinha que levar a espada seguidora do vento consigo. Inicialmente, isso era possível, mas então um ajudante apareceu de repente. Esse balde de água fria deixou Tanho um tanto desanimada. Mas, para sua surpresa, Ishio também havia chegado naquele momento. Ela gostava de resolver seus problemas sozinha. Mas agora descobriu que, durante uma crise, ter alguém para ajudá-la a sair dela era maravilhoso. Ela nunca havia sentido essa oscilação de humor antes. Tanho estava distraída por seus sentimentos. Os monstros a atacaram novamente e ela estava à beira da morte. Eles já a haviam secado. É verdade que Ishio tinha vindo, mas será que ele conseguiria tirá-la dessa enrascada? Ela tinha esses tipos de pensamentos na cabeça, mas Tanho não desistiria tão facilmente. Um golpe da palma da flor cadente, que originalmente era para a espada seguidora do vento, atingiu vários monstros à sua frente e os lançou para longe. Nesse instante, fortes estondos ecoaram por perto. Os monstros à sua esquerda e à sua direita foram arremessados para o ar pelas explosões. No segundo anterior, eles haviam secado. No segundo seguinte, estavam todos despedaçados. Uma luz branca incidiu sobre seu corpo, a cura de Lord Green. Em seguida, Lord Green saltou do telhado e aterrissou ao lado de Soft Mist. O som de uma metralhadora giratória veio do telhado. As balas voaram em direção ao telhado do Spitfire adversário. Spitfire disparou imediatamente pela estrada. A metralhadora Gatling seguiu seus passos. As teias do telhado se estiaçaram, mas nenhuma bala o atingiu. Naquele momento, ele achou que sua esquiva tinha sido perfeita, mas então ouviu 3 tiros e viu 3 mísseis antitanque vindo em sua direção. Spitfire pensou que tinha se esquivado bem, mas na verdade, seu oponente havia atirado daquela forma para atraí-lo para o alcance de tiro. Os 3 mísseis antitanque estavam fora de seu esperado e também estavam em formação triangular. Encurralado em uma determinada área, ele não tinha para onde correr. O Spitfire saltou para o lado. Mas, assim que saltou, a explosão gerou uma onda de choque que o arremessou para o outro lado da rua. Apresse e mate o ladrão de Natal. Eu te ajudo a detê-lo, disse Ishio para Tanho. Tanho olhou em volta. O ladrão de Natal estava no meio. Ele tinha acabado de ser derrubado. Depois de se levantar, dirigiu-se diretamente para ela. Tanho imediatamente fez com que névoa suave o encontrasse e o atacasse. Os outros monstros também tentaram avançar, mas a névoa purificadora de Sumo Shin lançou uma bala de canhão carregada, dispersando-os ao vento como pipas. A névoa suave de Tankou já havia se juntado ao grupo, então ela não foi afetada pela explosão. Mesmo que ainda fosse uma situação de poucos contra muitos, com a ajuda de Sumo Shen, os monstros restantes eram poucos o suficiente para Tankou lidar com eles. Quanto a Ishio, ele estava controlando seu Lord Grim e se dirigindo para a espada seguidora do vento. Windfollowing Sword o viu claramente. Seu entusiasmo se dissipou e, em vez de lutar, ele deu meia volta e fugiu. Em instantes, Tanho já não corria grande perigo. Xingu soltou um suspiro de alívio, mas seus sentimentos eram complexos. Isso porque o estilo e o nome de Windfollowing Sword eram muito semelhantes aos de alguém cuja identidade ela reconheceu. Domínio Celestial. Um antigo veterano da dinastia Excelente, espada seguidora da Aura. Quando Xingu se juntou à dinastia Excelente, ela frequentemente ouvia falar de suas traições. Correto, Xingu também era membro da Excelente Dynasty. Ela sempre foi uma fã leal da Excelente Era, então é claro que queria se juntar à Excelente Dynasty. Seu Shazing Azenon era ruim e o nível de habilidade de Xingu era decente. Ela era boa o suficiente para entrar nessas guildas e conseguiu entrar na Excelente Dynasty sem grandes dificuldades. Ela era membro até então tinha alguns amigos lá. Aura Following Sword era uma especialista muito famosa na guilda. Xingu e seus amigos, com suas contas normais, nunca tiveram a oportunidade de jogar com esses especialistas. Mas as atividades deles eram frequentemente assunto de conversa entre eles. Aura Following Sword frequentemente praticava atos ardilosos contra jogadores de outras guildas. Para membros da guilda como Xingu, era muito divertido ouvir falar disso, então ela tinha uma boa impressão dele. Mas hoje, quando ela viu a traição dele em ação, foi contra a mira sentada ao lado dela.
Chengu de repente sentiu que essa pessoa não era nada agradável. Seu conceito de traição já havia se tornado completamente negativo. Chengu não tinha entendido o motivo de tudo aquilo, mas Névoa Suave teve que lidar com uma grande horda de monstros, enquanto a espada seridora do vento apenas corria de um lado para o outro, sem dar trégua. Tandro rangeu os dentes e tentou matá-lo. Essa cena foi suficiente para Chengu formular algumas hipóteses. Chengu compreendia a personalidade de Tandro. Mesmo com uma especialista como Ishiu por perto, ela sabia que Tandro jamais pediria ajuda, então Chengu pediu ajuda em seu lugar. De um lado estava um membro de sua guilda, enquanto do outro estava sua amiga, o que deixou Shengu um pouco desconfortável. Devido à sua forte amizade com Tandro e por uma questão de justiça, Shengu não hesitou em ficar ao lado dela. Agora que estava vendo as coisas de um ângulo diferente, seu único desejo era ver aquele espadachim seguidor do vento, cuja traição ela antes admirava, ter a cabeça espatifada contra a parede. Ah, por que ele fugiu? Shengu fingia estar jogando, mas na verdade seu personagem estava correndo aleatoriamente pelo mapa. Ela oara de soslaio de vez em quando para Rieshil, que estava prestes a dar uma lição no ardiloso espada seguidor do vento. Mas como ela poderia saber que espada seguidor do vento de repente daria meia volta e fugiria? Shengu ficou desapontada e deixou escapar. Ao ver que Tandro a observava, Shengu agitou-se rapidamente na cadeira, enquanto batucava no teclado como se estivesse tocando. Você não vai a lugar nenhum. Tandro estava lutando contra alguns monstros, mas não conseguiu conter uma risadinha. Por que você está fingindo? Ah, Shengu percebeu que tinha sido descoberta e não se explicou. Ela assistia abertamente às batalhas nas duas telas. Queria ver a situação de ambos os lados, então sua cabeça se movia constantemente para a esquerda e para a direita como um tambor de chumbo. Vin Following Sword seguia em direção à rua à frente para buscar seu amigo, pois sabia a identidade de Lord Grimm. Chenui tinha que administrar uma guilda tão grande e, no fim, ainda precisava de alguns ajudantes de confiança. Em Excelente Dynasty, ele não ousou mencionar que iriam lutar contra Ikkyo. No entanto, como seu ajudante de confiança, Wind Following Sword sabia dessa realidade. Por mais experiente ou astuto que fosse Espada Seguidora do Vento, ele duvidava ter a capacidade de lutar contra um deus como Ikkyo. Vendo Lord Gin se aproximar e sem nenhum aliado ao seu lado, Espada Seguidora do Vento temia. Ele deu uma volta trêmula, digitou freneticamente no teclado e disparou para longe, desejando possuir uma habilidade como espírito de batalha para acelerar seus movimentos. No entanto, fugir era uma esperança que ele tinha. Se ele realmente conseguiria fazê-lo, era outra questão. Ishii usou a técnica do clone das sombras. Lord Gin imediatamente se teletransportou para longe, ergueu as mãos e lançou uma granada. Ele não a lançou aos pés de Espada Seguidora do Vento, mas sim na sua frente. Espada Seguidora do Vento sabia que, se continuasse avançando, seria arremessado para trás pela granada. Sua única opção era contornar a explosão. Mas contorná-la lhe custou tempo, e a distância entre eles diminuiu imediatamente em alguns passos. Golpe triplo. Estrada Seguidora do Vento queria usar essa habilidade para se mover mais rápido. Mas então ouviu um zumbido atrás de si. Virou a cabeça e viu Lord Green se aproximando com um cote brilhante de assassino, que era mais rápido que a velocidade de movimento do golpe triplo. Espada Seguidora do Vento entrou em pânico. Ele estava prestes a ser pego e ainda estava a uma certa distância de seu amigo. A Ikkyo. A pessoa que estava prestes a pegá-lo era Ikkyo. Plan. Um som de tiro ecoou atrás dele. A distância era muito curta. Wind Following Sword não teve tempo de reagir. Mesmo que não pudesse se esquivar, ele tinha que continuar correndo. Wind Following Sword continuou a digitar freneticamente no teclado, mas descobriu que seu personagem não conseguia se mover. Droga. Uma bala de choque. O efeito da bala atordoante não durou muito. Logo depois, ele começou a correr novamente. Pan. Outro som de tiro, ainda mais perto desta vez. Havia ainda menos tempo para reagir. A espada seguidora do vento foi lançada ao ar pela bala. Bala flutuante espada seguindo o vento murmurou em sua mente. Capítulo 276. Uma medida da habilidade de um especialista. Por mais que Wind Following Sword quisesse escapar após ser lançado ao ar, isso não ia acontecer. Tudo o que ele ouviu foi um estrondo e a explosão que levantou a água da chuva, como se fosse respingá-la de dentro da tela em seu rosto. O espada seguindo o vento foi arremessado para longe. Ele ajustou a câmera e se preparou para usar a recuperação rápida para pousar em segurança. Mas, assim que virou a câmera, descobriu que havia um monstro na direção para a qual estava voando. Espada seguidora do vento transbordava de alegria. Se ele acertasse aquele monstro, contaria como um ataque do Lord Grimm.
O monstro, então, naturalmente revidaria o golpe. E, como resultado, ele teria uma chance maior de escapar. Os céus realmente o haviam abençoado hoje. Windfall Windsword continuou a sonhar e então, num piscar de olhos, seu personagem alcançou o monstro. Mas quando seu corpo passou rapidamente, os dois não se chocaram. Estavam separados por apenas alguns centímetros. Pior, espada seguindo, o vento caiu em desespero. Ele imediatamente se preparou para a recuperação rápida. Seu personagem rolou no chão e, quando se levantou, viu um brilho fio cruzar seus olhos. Tão rápido. Espada seguidora do vento levou um susto. Mas no segundo seguinte, ele compreendeu a situação claramente. O atacante que se aproximava não era Lord Grimm, mas sim aquele monstro. Windfall Windsword olhou fixamente para o nada. Naquele momento, ele quis chorar, mas nenhuma lágrima saiu. Ao passar voando, ele não atingiu o monstro, mas sim pousou dentro do alcance de agressividade da criatura, motivo pelo qual o habitante de Sin City o havia mirado. A espada seguidora do vento rolou imediatamente mais uma vez para se esquivar do ataque. Com sua habilidade, lidar com um único monstro era muito fácil. No entanto, o problema maior é o que Lord Grimm faria a seguir. Windfall Windsword virou sua câmera para observar. E lá estava Lord Grimm correndo em sua direção. Seu sonho, onde o monstro o atacaria e o deixaria escapar, não se concretizou. Pelo contrário, o monstro o atacou e deu a Lord Grimm a chance de matá-lo. A estrada seguidora do vento estava ainda mais em pânico. Ele viu Lord Grimm levantar sua arma e atirar. Se a bala fosse outra daquelas estranhas balas de Spitfire, então, se ele fosse atingido, o dano que sofreria como resultado do efeito negativo não seria nada bom para ele. A espada seguidora do vento precisava evitar o tiro. Em pânico, ele deu um passo para o lado em uma direção aleatória para desviar do disparo e então ouviu uma risadinha aí atrás dele. Windfall Windsword virou-se imediatamente para o ar. Uma figura que estava agachada no canto levantou-se e caminhou em sua direção. Windfall Windsword queria cuspir sangue. Ele não tinha sido muito cuidadoso ao desviar da bala e, como resultado, entrou inesperadamente no alcance de ataque de outro monstro, atraindo também. Espada seguindo o vento tentou apressadamente sair do alcance, mas após dar apenas alguns passos, ouviu passos se aproximando. Sua hesitação permitiu que Lord Gin se aproximasse. Ele não conseguiria derrotá-lo em um combate um contra um, mas precisava fazer algo para atrasá-lo. Windfall Windsword rangeu os dentes. Virou-se e desferiu um golpe de espada. Que se dane. Talejou a espada seguindo o vento. Atrás dele, Lord Green saltou no ar. O golpe da espada passou por baixo de seus pés, errando o alvo. Mas atrás de Lord Green estavam outros dois monstros, e esses dois monstros foram atingidos. Os dois monstros inicialmente estavam focados em Lord Grimm, mas após serem atingidos pelo saque da espada, sua atenção se voltou para a espada seguidora do vento. Eles brandiram suas lâminas e o atacaram. Prato. Agora que a situação tinha chegado a esse ponto, como poderia o Windfall Windsword não saber o que estava acontecendo? Entrar acidentalmente no alcance de ataque de um monstro e Lord Green atrair dois monstros para trás dele não era mera coincidência. Era por vingança. Lord Green estava usando o mesmo método que usara anteriormente para provocar Soft Mist contra ele. Contudo, o método de Lord Green era superior. Ser capaz de arremessá-lo para o alcance de ataque era um reflexo de sua habilidade. Era possível ver suor na testa de Windfall Windsword. Ele ainda conseguia lidar com 4 monstros, mas e Lord Grimm? Ele o encarou e percebeu que Lord Grimm não tinha pressa em atacá-lo. Será que ele quer atrair ainda mais monstros? Serada seguindo o vento pensou nisso imediatamente e começou a prestar mais atenção ao seu redor. Esta era originalmente uma área de nivelamento, então havia monstros a cada poucos passos. Cevada seguindo o vento olhou em volta e percebeu que qualquer um deles poderia se tornar seu inimigo a qualquer momento. Cuidado, cuidado. Cevada seguindo o vento observava os arredores e os movimentos de Lord Grimm. Mas Lord Grimm não parecia ter muito interesse em nenhum daqueles monstros. Ele não os provocava ativamente. Por um instante, Espada seguindo o vento ficou sem saber o que o oponente estava pensando. O que Ikkyo estaria pensando? Espada seguidora do vento olhou para o fim da rua. Seus amigos corriam em seu auxílio. Na verdade, Espada seguidora do vento não acreditava que pudessem derrotar Ikkyo, mas acreditava que, com mais pessoas, as coisas ficariam mais caóticas e suas chances de escapar seriam maiores. Enquanto pensava nisso, viu de repente uma figura se mover no telhado. O Spitfire, que havia sido derrubado por Sumo Shen, finalmente havia subido de volta. Ele observou a situação na rua e imediatamente se dirigiu a Windfall Windsword para ajudá-lo. Ele segurava uma granada nas mãos e, após dar alguns passos à frente, lançou-a silenciosamente atrás de Lord Grimm. O
coração de Windfall Windsword estava prestes a saltar pela garganta. Se a granada o atingisse, ele teria alguma esperança de escapar. A granada descreveu uma parábola para baixo. Assim que atingisse o solo, explodiria. Mas quem diria que, naquele instante, Lord Gin se viraria repentinamente e desembainharia sua espada? A granada lançada para baixo foi cortada pela luz da espada e explodiu instantaneamente. Windfall Windsword achou uma pena. Logo depois, viu a espada sendo embainhada. Lord Gin tocou de arma mais uma vez e chamas jorraram de sua pistola. O Spitfire no telhado ainda estava trocando sua munição para se preparar para o próximo ataque. Quando a espada seguidora do vento avisou, já era tarde demais. Lord Glynn havia disparado mísseis antitanque contra ele. O Spitfire não teve tempo de se esquivar e a explosão o lançou de volta às ruas. Windfall Windsword observava, estupefato. Ele ainda sabia o que estava acontecendo. Tudo o que ocorrera naquele instante demonstrava a incrível habilidade de Lord Glynn. O número de jogadores capazes de acertar uma granada no ar não era alto, e os mísseis antitanque usaram a luz e o ruído da granada como cobertura. Foi por isso que Windfall Windsword conseguiu entender o que havia acontecido, enquanto aquele Spitfire não fazia ideia. Para aquele Spitfire, os tiros de Lodgin foram completamente encobertos pela explosão da granada. Quando ele viu os mísseis, já era tarde demais para desviar. Utilizar um detalhe tão pequeno não foi fácil. Isso significava que ele compreendia completamente a posição do oponente, seu campo de visão, os efeitos da explosão da granada e sua extrema agilidade garantia que ele pudesse completar o ataque no momento da explosão. Estrada seguindo o vento decidiu mais uma vez dar meia volta e fugir. Quanto mais experiente você fosse, melhor entenderia o quão aterrorizante isso era. Espada seguindo o vento entendia isso. Ele não desejava mais tentar bloquear Lord Grimm. Se ele conseguiria escapar agora dependia da sua sorte. Windfall Windsword nem olhou para trás enquanto corria. Correr. Correr para frente. Ele não se importava com o que acontecia atrás dele. Não queria saber a que distância Lord Green estava ou se havia atraído mais monstros. O único pensamento em sua mente era correr e continuar correndo. Som de tiro. Espada seguidora do vento não olhou para trás. Ele apenas mudou ligeiramente de direção. Se ele conseguiria se esquivar ou não, dependia da sua sorte. Mais uma tentativa. O vento seguindo a espada contorceu seu corpo, mas ele continuou sem virar a cabeça. O som dos tiros continuava a ecoar. Espada seguidora do vento seguia em zigue-zague. Sua saúde não havia diminuído e ele não fora atingido. As esperanças de espada seguidora do vento reacenderam. Será que ele havia despertado seu verdadeiro potencial em um momento de crise? Seu potencial era tão grande que ele conseguia se esquivar assim. Em meio aos sonos dos tiros, a saúde de Windfall Windsword ainda não havia diminuído. Ele sentia como se estivesse deslizando sobre a água. Que graciosidade! Espada seguidora do vento elogiou a si mesmo. Logo depois, de outro ponto de vista, percebeu que algo não parecia certo. Não importava. Tudo o que ele tinha que fazer era continuar correndo. Espada seguidora do vento não queria perder tempo. Outro tiro soou e, pelo canto do ou, ele viu uma chama. Uma figura apareceu no campo de visão de Windfall Windsword. Era Lord Grimm, que estava voando de costas pela estrada. Isso porque ele estava usando Arial Fire. O vento, seguindo a espada, gritou. Lord Grimm estava usando o fogo aéreo o tempo todo para alcançá-lo. Ele também estava se contorcendo por causa do barulho. Isso provavelmente o fez parecer que tinha enlouquecido, não é? Seus movimentos de torção ficaram muito bons. Windfall Windsword logo o ouviu elogiar. Windfall Windsword encarou Lord Grimm. Ele estava pronto para lutar. Não importava quem fosse seu oponente. Por mais aterrorizante que Lord Grimm fosse, ele não pretendia simplesmente se deixar morrer. Ele não se renderia sem lutar. Bang! Outra rajada de balas. Já havia se tornado um reflexo. Ao ouvir o som dos tiros, ele não pôde evitar se virar. Mas essas balas não foram disparadas contra ele. Parece que você ficou viciado. O outro lado riu. Espada seguindo o vento sentiu-se envergonhado. Ele usou um saque de espada e finalmente agiu contra Lord Grimm. E daí? Mesmo que morresse, seria apenas uma perda de 10% de experiência. Ele poderia recuperar isso em um dia. Lutem, gritou Windfall Windsword. Seu golpe passou suavemente por Lord Grimm. Você até confundiu quem era seu oponente. Que pena, disse Yeshil. Windfall Windsword levou um susto. Estava tão absorto ouvindo os sons dos tiros que percebeu que podia ouvir passos se aproximando rapidamente. Isso é, estrada seguindo o vento se virou imediatamente. Uma luz escarlate brilhou diante de seus olhos e ele viu uma identificação no topo da cabeça do oponente, Soft Mist.
Capítulo 274. Lutar até o fim. Danhou e Sumo Sheng uniram esforços e derrotaram a dúzia de moradores de alto nível e o ladrão de Natal. Durante o combate, usando o nível máximo do espírito de Batar, Névoa Suave causou a maior parte do dano. Após eliminar os monstros, Danhou ordenou que Soft Mist perseguisse Wind Following Sword. Ela estava novamente no sétimo estágio do espírito de Batar. A combinação do aumento de velocidade de movimento do perseguidor neutro e das curvas e reviravoltas da espada seguidora do vento fez com que a névoa suave a alcançasse rapidamente. Windfall Windsword pensava que Lord Green de Gekil seria seu oponente, mas, em vez disso, Lord Green o presenteou com 4 monstros para jogar. Naquele momento, o jogador que o mearia era aquele com quem ele havia brincado inicialmente, Tandhou. Uma luz escarlate brilhou diante de seus olhos. Quando a espada seguidora do vento a viu, já era tarde demais para se esquivar. A lança da lua escarlate desferiu um golpe ascendente com um ataque celeste. A espada seguidora do vento foi lançada ao ar. Seu corpo ainda estava no movimento de virar a cabeça. A lança retornou rapidamente, mas com uma força ainda maior. Ela perfurou seu estômago, ergueu a espada seguidora do vento e o arremessou ao chão. A direção do golpe havia sido calculada. Tandhou aprendeu com seus erros. Ela executou um golpe circular perfeitamente e a onda de choque não atraiu nenhum dos monstros que perseguiam a espada seguidora do vento. Assim que a espada seguindo o vento foi jogada ao chão, aqueles 4 moradores aproveitaram a oportunidade para atacá-lo. Eles o secaram e o apunhalaram enquanto a espada seguindo o vento ainda estava no chão. Em termos do jogo, isso foi um verdadeiro ataque devastador. Windfall Windsword parecia ser comida para lobos famintos. Num instante, os moradores o secaram. Apenas sua cabeça era visível e ele parecia impotente. A espada seguidora do vento lutava para brandir sua espada. Ele golpeou um monstro, colou para o lado e se levantou. Nesse breve instante, sua saúde já havia caído pela metade devido ao ataque dos 4 monstros. Mas antes que pudesse relaxar, a lança de névoa suave surgiu diante dele. Desta vez, a espada seguidora do vento estava preparado e saltou para trás para desviar. Mas como Tandhou poderia desistir? Ela rapidamente desferiu outro ataque. Windfall Windsword observou sua saúde ser dilacerada. Não havia como vencê-la, nem para onde fugir. Sua câmera girou para a esquerda e para a direita, e então voou para os céus, rezando para que algum imortal voador o salvasse. No fim, tudo o que ele ouviu foi um estrondo. A câmera de Windfall Windsword girou e viu alguém no telhado. No entanto, esse alguém não era seu amigo, mas simplesmente Unseen Mist. Seu amigo Spitfire fora arremessado de volta para a rua, mas ele não desistiu e usou o ataque aéreo para subir de volta ao telhado. Contudo, sua tentativa desta vez foi ainda mais desastrosa do que as 2 anteriores. Assim que pousou, viu um barril preto bem na sua frente e foi atingido por uma explosão consecutiva. Incapaz de sequer se manter em pé, foi mais uma vez lançado de volta para a rua. E, desta vez, Sumo Sheng não se importou com mais nada, concentrando-se apenas em matá-lo. Entretanto, do lado de Ishil, seu Lord Gino avançou e bloqueou os jogadores que vinham em auxílio do amigo em dificuldades. Esses jogadores obviamente também eram da excelente dinastia e conheciam a força de Lord Gin, mas eles não sabiam que ele era Ikkyo. Se soubessem, certamente não teriam vindo para se matar. Qual era a diferença entre jogadores comuns e profissionais? Era difícil responder, pois cada jogador tinha um nível de habilidade diferente. Mas, durante eventos organizados por uma equipe, os jogadores profissionais às vezes faziam apresentações. Eles convidavam os jogadores comuns para lutar contra eles. Um jogador profissional enfrentava vários jogadores comuns e os resultados dessas partidas de exibição eram óbvios. No entanto, esses 5 jogadores excelentes de Dynasty não sabiam que estavam enfrentando um deus de alto nível. Eles apenas sabiam que Lord Gin era bom, mas não havia como prever isso. A diferença em seus níveis de habilidade não era algo que eles pudessem compensar sendo cautelosos e cuidadosos. Nessa batalha, Ishii enfrentou 5 oponentes, mas tomou a iniciativa de atacar. Lord Gin avançou rapidamente e dissipou com facilidade os ataques de longo alcance dos personagens. A velocidade com que ele se aproximou foi inesperada. Os lutadores corpo a corpo atacaram precipitadamente, mas Lord Gin já havia desferido um saque de espada. A aura da espada varreu tudo. Saltar sob o golpe de espada como Ishii fez exigia mãos rápidas e olhos ágeis. Não era algo que qualquer um pudesse fazer. Para jogadores comuns, o método mais fácil de evitar esse ataque era recuar. Pensar em saltar para trás para desviar desse ataque significava que seus reflexos não eram muito lentos, mas Ishii já havia previsto o que fariam. Seu ataque fora preciso. O método de saltar para trás era apenas um pouco pior que o de Ishii.
A maioria das pessoas não conseguiria calcular a distância do ataque com extrema precisão. Os jogadores pensaram que o haviam desviado, mas no fim foram atingidos. A aura da espada os atingiu em cheio, como se tivesse saltado um pouco mais longe que o normal. Como estavam em Las Vegas, com certeza não eram jogadores ruins. Depois de serem surpreendidos, suas recuperações rápidas foram executadas com perfeição. Mas no segundo seguinte, viram uma luz azul envolver seus corpos. A luz azul subiu para o ar, assim como seus corpos. Emblema ascendente. Quando se deram conta, procuraram por Lord Grimm, que não se mexia. Era claramente um clone das sombras, mas onde estava o corpo verdadeiro? O corpo verdadeiro estava obviamente abaixo deles. Lord Green empunhou sua arma e disparou 2 vezes, lançando um dos jogadores para longe. Em seguida, a arma se transformou em uma lança de batalha. Ele a ergueu e desferiu um golpe para frente, fazendo outro jogador voar pelos ares. Então, virou-se e ergueu a palma da mão. Um ruído ensurdecedor ecoou, arremessando outro jogador para longe. A lança de batalha então retornou à sua forma de arma. Bunny, Bunny, Bunny. Os tiros lançaram mais um jogador para longe. Durante o momento em que foram lançados ao ar pelo emblema ascendente, os aliados, que estavam agrupados, foram repentinamente separados em direções diferentes. O único membro restante aterrissou em sua posição original. Esse membro era de uma classe de longo alcance e foi rapidamente derrotado por Lord Grimm. Quanto aos outros 4 membros, eles vivenciaram o mesmo que Windfall Wind Spirit. Ao lado deles estavam moradores de Sin City, que os atacaram rapidamente. Cada um deles agora tinha um novo parceiro. Neste momento, deveriam se livrar de seus novos parceiros? Ou deveriam resgatar rapidamente seu amigo de longo alcance? Ou deveriam continuar tentando resgatar a espada seguidora do vento, que está quase morta? Eles não precisaram pensar muito sobre isso, pois Tandhou rapidamente os ajudou a eliminar uma das opções. Sinceramente, se Windfall Wind Sword estivesse em um verdadeiro 1 contra 1, com sua experiência e habilidade, ele poderia não perder para Tandhou. Infelizmente, ele só tinha que se contentar com o que tinha. Agora que Ishio havia se vingado, ele precisava se preocupar com os monstros que o atacavam. Quanto a Tandhou, ela estava no 7º estágio do espírito de batalha. Seus ataques eram mais rápidos e mais fortes. Não havia como ele enfrentá-la sozinho, muito menos com 4 ajudantes. Lute, pensou a espada seguidora do vento. Ele já havia tomado a decisão antes, mas confundiu o adversário. Desta vez, decidiu novamente, mas suas energias já haviam se esvaído. Lutou, sim, mas, como era de se esperar, morreu lutando. Com a morte de Windfall Wind Sword, os 5 jogadores que haviam chegado perderam um propósito. Eles avançaram rapidamente para salvar o amigo que Lord Gin estava espancando e agora queriam fugir. Mas como poderia ser tão fácil? Partir seria ainda mais difícil. Tandhu eliminou o espada seguidor do vento e Su Muxing também acabou com aquele cuspidor de fogo. Agora era uma luta de 3 contra 5, algo que os 5 jogadores não perceberam. Em um instante, o primeiro jogador do outro lado caiu. Rapidamente, o segundo e o terceiro jogadores o seguiram. Windfall Wind Sword havia morrido e nenhum dos amigos a quem ele havia pedido ajuda sobrevivera. Em meio à chuva, Soft Mist se manteve firme, como antes. Ela foi a última a permanecer de pé porque tinha 2 amigos ao seu lado. Incrível. Incrível, comentou Shengu. Ela havia assistido a toda a ação. Não apenas o culpado, mas também seus outros cúmplices foram mortos. E tudo aconteceu muito rápido. Isso realmente a fez se sentir bem. Shengu estava extremamente feliz. Ela só lamentava que sua aliada Lanche não fosse ela. Ela já estava ansiosa para jogar com Nishio e Tandhou. E esses dois? Esses dois devem estar felizes depois de uma batalha tão bonita, não é? Shengu olhou para a direita e tudo o que viu foi Yeshio, calmo como sempre. Não, parecia que ele estava entediado. O rapaz não demonstrava nenhuma energia e o jeito como ele estava sentado ali a irritou. Tá tudo bem agora. Você pode continuar sua jornada, disse Yeshio. Está bem, respondeu Tandhou. Só isso. Assim, do nada. Shengu não queria acreditar. Uma grande batalha acabara de terminar. Eles nem sequer falaram sobre isso por um tempo. Iriam simplesmente seguir em frente em silêncio e continuar suas missões. Se fosse ela, uma batalha tão intensa, na qual finalmente sairia vitoriosa, seria algo sobre o qual poderia conversar com seus amigos por uma semana inteira. Capítulo 275. Não pode haver derrotas na classificação. Windfall Wind Sword revive em Konji City. Nenhum dos seus equipamentos havia caído, mas a perda de 10% de experiência foi suficiente para lhe causar grande tristeza. Mas o que o deixou ainda mais triste foi a reviravolta no meio da batalha.
Ele havia pensado que enfrentar o ladrão de Natal seria absolutamente seguro. Como poderia imaginar que tantos problemas surgiriam? No fim, não só ele morreu, como também todos os seus amigos que vieram salvá-lo morreram. Pouco depois da morte de Wind Following Sword, ele viu seus amigos chegarem um após o outro. Todos reviveram ao seu lado. Os personagens ficaram ali parados, estupefatos, sem dizer uma palavra. Voltar e se vindar. Com apenas eles, Espada Seridora do Vento não ousou tentar. Afinal, ele sabia que Lord Gin era Ikkyo e, obviamente, sabia que Névoa Purificadora também era Sumushen. Além disso, aquela névoa suave também era forte. Não adiantava tentar apenas com eles. A única maneira era contar com muitos e a única maneira de fazer isso era contar com a guilda. Mas, naquele momento, toda a guilda estava trabalhando nas missões de Natal. Estrada seguindo o vento só havia roubado a morte por impulso. Ele não havia conversado sobre isso com Shen-Yui. Shen-Yui também nunca lhes disse o que fazer caso encontrassem Nikyu e seus companheiros. No fim, Espada Seguidora do Vento agiu por conta própria e saiu desolado e deprimido. Ele nem sabia ainda como relataria o ocorrido a Shen-Yui. E os jogadores ao lado dele também não eram seus amigos íntimos. Eles eram simplesmente parte do grupo de caça. Naquele momento, estavam por perto e foram atraídos por Espada seguindo o vento para a morte. Lorelin é realmente incrível, disse alguém finalmente. Ele é. Wind Following Sword repetiu como um papagaio. Exagerar na força de Lord Grimm poderia tranquilizá-los. Se soubéssemos antes, teríamos chamado mais pessoas, disse outro. Ele não estava lá no começo. Espada seguindo o vento se desculpou apressadamente. Mas ele não estava errado. Quando o chamou, Lord Grimm ainda não havia chegado. O que fazemos agora? Chamem mais irmãos. Um deles claramente não estava contente e queria vingança. Espada seguindo o vento também estava pensando sobre isso. Quando estava prestes a responder, uma nova mensagem chegou. Espada seguindo o vento abriu e viu que era de Shen-Yui. O que aconteceu? Você já sabe disso. Wind Following Sword se sentiu desconfortável. Subir de nível rapidamente no novo servidor era extremamente importante. As mortes da equipe fizeram com que perdessem experiência e moral, que era totalmente contrário ao que buscavam. Estão falando disso no chat. Respondeu Shen-Yui. Oh, não. Wind Following Sword imediatamente verificou o chat da Dildo. Os camaradas ao lado dele estavam todos falando sobre isso com raiva. Não é de admirar que nenhum deles estivesse conversando quando reviveram. Eles estavam conversando na sala de bate-papo da Dilda. Encontrei névoa suave vendo que o líder da Dilda já sabia, Espada seguindo o vento só pôde explicar. Ele enfatizou que, naquele momento, achava que tinha tudo sob controle e por isso agiu impulsivamente. Não imaginava que névoa suave seria tão persistente e resistiria por tanto tempo. Quando percebeu que estava em apuros, chamou reforços. Mas o outro lado também pediu ajuda e todos foram aniquilados. Como vocês poderiam ser adversários deles? Disse Shen-Yui. Simon Following Sword parecia sombrio. Ikkyo, ele realmente está nos causando problemas aonde quer que vá, disse Shen-Yui. É. Acrescentou Espada seguindo o vento, ainda com um semblante sombrio. Problemas. Era mais como se ele fosse o causador dos problemas e seus oponentes tivessem se vingado, certo? Você deu uma olhada na tabela de classificação da caça ao Natal? Perguntou Shen-Yui. Eu vi. Estamos muito à frente, disse Wind Following Sword. Estou falando do indivíduo, nível 30 e 1-35. Wind Following Sword foi imediatamente verificar. A primeira página mostrava os 20 primeiros lugares e a classificação deixou Wind Following Sword satisfeito. Dos 20 primeiros lugares, sua excelente dinastia ocupava os 15 primeiros, com ele em nono lugar. Wind Following Sword obviamente sabia o motivo de conseguir ocupar as 15 primeiras posições. Era algo que eles mesmos haviam criado. Por exemplo, no grupo de Wind Following Sword, os outros membros reuniam todos os seus ladrões de Natal em torno dele. Como resultado, isso permitiu que ele conquistasse facilmente uma posição elevada. Quanto aos outros 14 jogadores na tabela de classificação, todos seguiam a mesma estratégia. Dessa vez, a vantagem da excelente dinastia em número de jogadores finalmente ficou evidente. As outras guildas também enviaram seus jogadores titulares para Sin City, mas não em número tão grande quanto a excelente dinastia. A atual dinastia excelente era bastante fraca no domínio celestial, pois muitos de seus especialistas migraram para o 10º servidor. No domínio celestial, a competição estava em um impasse. Não havia como quebrá-lo em pouco tempo. Shen-Yui havia apostado tudo e investido pesado no 10º servidor. Eles precisavam estar na liderança. Atualmente, as coisas não estavam indo muito bem.
Mesmo tendo derrotado a Floresta Gelada, Liu Al parou de ajudá-los e os recordes de masmorra mais importantes passaram a ser monopólio do Lord Guion. No entanto, Shen Yui aprendeu com isso. Agora, sempre que saíam para explorar, ponderavam os prós e os contras antes de agir por impulso. Confira a 11ª página. Shen Yui enviou uma mensagem para o Following Sword. Following Sword verificou imediatamente e entendeu que o líder da guilda queria que ele visse. Lord Grimm, do 118º lugar. Esse cara está subindo muito rápido. Correto. Ele nem estava na tabela de classificação há uma hora. Mas agora já subiu para o do 118º lugar. Mesmo que a diferença de pontos entre ele e nós ainda seja muito grande, eu calculei e, no ritmo dele, depois de 3 horas, ele já estará entre nós. E você sabe quem é a névoa purificadora, a da 14ª página, certo? Ela também vai subir, mais cedo ou mais tarde. Mas, para ela, provavelmente não terá tempo de manter o recorde, então não precisamos nos preocupar muito com isso. No entanto, é difícil dizer o que esperar daquele cara, respondeu Shen Yui. Mas, mesmo que eles se rebelem, ainda temos a maioria, disse Espada seguindo o vento. Você ainda não entendeu? Enquanto ele estiver no poder, o público estará totalmente focado nele. Ninguém se importará com quão extraordinárias são nossas conquistas. A única coisa que chamará a atenção é o fato de que Lord Lin mais uma vez nos humilhou. Veja qualquer registro de masmorra de qualquer outro servidor. Dá para dizer que o segundo lugar é ruim? Mas e no 10º servidor? Todos os registros que ele supera são terríveis em comparação aos dele. A guilda inteira fica parecendo um lixo. Isso já aconteceu em algum outro servidor? Ele é o único responsável por essa tendência nociva. Então você está dizendo Espada seguindo o vento estava começando a entender a intenção de Shen Yui. É por isso que definitivamente não podemos deixá-lo subir na escada. Não podemos deixar esse ratinho estragar nosso Mindal. A mensagem de Shen Yui parecia ter Somiko. Espada seguindo o vento percebeu a determinação de Shen Yui. Ele era alguém muito próximo de Shen Yui na guilda e entendia a relação entre Shen Yui e Yi Kyu. Desta vez, Shen Yui havia pensado em todo o plano, mas será que havia algum motivo pessoal envolvido? Espada seguindo o vento não perguntou. Talvez fosse melhor assim. Os interesses da guilda e os seus próprios estavam alinhados. O que você acha que devemos fazer? Perguntou Windflow Sword. Vou te dar alguns jogadores. Vocês se viram. Isso não significa necessariamente que vocês tenham que lutar contra ele. Contanto que o atrasem, já é o suficiente. Pense em um método. Shen Yui passou a tarefa para a Espada Seguidora do Vento. A astúcia de Espada Seguidora do Vento era famosa no domínio celestial. Contra Ikkyu, lutar com força bruta claramente não funcionaria. Exigiria muito esforço e tempo. E poderia até acabar se voltando contra eles. Mas, por meio de métodos mais secretos, deixar Lord Grino sofrer um pouco em silêncio seria melhor. Espada Seguidora do Vento é, sem dúvida, a escolha mais adequada. Mesmo que fosse ele quem se movesse pessoalmente, talvez não fosse tão astuto quanto Espada Seguidora do Vento. Muito bem. Eu farei isso. Trada seguindo o vento também queria se vingar. Ele estava bastante confiante. E que o era, sem dúvida, um deus de alto nível, mas seus muitos anos de jogo haviam sido voltados para a maneira como os profissionais jogavam uns contra os outros. No jogo, as coisas não eram tão simples quanto apenas ganhar ou perder partidas. Espada seguindo o vento decidiu que faria esse deus provar a sabedoria e os truques de um jogador profissional. Enquanto pensava, o Following Sword verificou as tabelas de classificação da caça de Natal. Terrível. Eles mal tinham conversado um pouco e Lord Guin já havia subido. Ele estava em 218º lugar antes. Agora estava em 211º. Não havia tempo a perder. Ele precisava se apressar e começar a se mexer. Following Sword prosseguiu seu caminho em direção à Cidade do Pecado, enquanto contatava os auxiliares que Shen Yui havia designado. Capítulo 276 O Lord Guin da Web. Cidade do Pecado. Trovões e relâmpagos continuavam a iluminar o céu de tempos em tempos enquanto a chuva persistia. Lord Grimm e Sostmist estavam separados na cidade. Ambos procuravam ladrões de Natal. Ishio e Tandho digitavam silenciosamente em seus teclados e clicavam em seus mouses. Além do som das teclas, não se ouvia nenhum outro ruído. Shengu estava sentada entre as duas. Ela corria de um lado para o outro com sua névoa perseguidora no domínio celestial. Ela corria sem parar. Bom. Chazindaze caiu em um buraco. Pô. Shengu imediatamente fez Chazindaze pular do buraco. Ela não conseguia se concentrar. No PK anterior, ela tinha sido a mais animada de todos, mesmo sendo apenas espectadora.
Desamparada, Xingu tomou um gole d'água e continuou a correr sem rumo. 4 ladrões de Natal. Esse era o seu progresso até então. Na última hora, ela havia matado 3 deles. Mas, durante essa hora, não havia avançado muito. Como estava observando os dois jogarem, ainda estava um pouco distraída. Sempre que encontrava um, outro jogador o pegava primeiro. Quando alguém chegava primeiro, Xingu sempre se afastava silenciosamente. Mas isso não significava que essas situações sempre se resolviam pacificamente. Matar outro jogador e roubar o monstro era uma tática comum que acontecia por toda parte. O domínio celestial era verdadeiramente um mundo onde só o mais forte podia sobreviver. O perigo podia vir de qualquer lugar. Como não havia penalidade por matar outros jogadores e a experiência e os itens obtidos eram maiores, matar outros jogadores para roubar seus itens era algo comum. Talvez nem todos gostassem da atmosfera do domínio celestial, mas o domínio celestial não era um lugar para onde os jogadores eram obrigados a ir. Eles tinham escolha. No entanto, o domínio celestial oferecia equipamentos melhores, materiais melhores, chefes mais fortes e masmorras mais difíceis, o que era incentivo suficiente para que os jogadores entrassem constantemente. Se esse incentivo não fosse forte o bastante, a maioria provavelmente continuaria jogando nos servidores normais. Xingu havia sido atacada e pedido seus equipamentos. Ela ficou tão furiosa que parou de jogar por uma semana inteira e até pensou em voltar para o servidor antigo. Mas pouco tempo depois, ela retornou ao domínio celestial. Aquele lugar tinha uma magia especial. Mas, naquele momento, Xingu não estava nada satisfeita com o domínio celestial. Ela avançava com rigidez. Suas mãos estavam quase dormentes. E quanto aos dois jogadores ao seu lado? Ambos clicavam e digitavam freneticamente. Ela nem precisava olhar para saber que estavam constantemente ocupados. No novo servidor em Sin City havia monstros demais e jogadores de menos. Eles nunca precisavam andar muito para encontrar um ladrão de Natal. Em comparação, como ela poderia gostar de jogar no domínio celestial? Correndo e correndo. Ela simplesmente não conseguia pegar nenhum dos ladrões de Natal para si. Xingu às vezes se comparava com os dois à sua esquerda e à sua direita. Gradualmente, ela percebeu que Ishio também havia se acalmado. Ele era igual a ela. Parecia que só avançava e virava para a esquerda e para a direita sem pensar. Xingu voltou a desviar sua atenção para a tela de Ishio, em vez da sua própria. Lord Green atravessou a rua e entrou num beco, olhando para todos os lados. Parecia haver menos ladrões de Natal agora. Ou talvez, houvesse mais jogadores agora. Para onde quer que Lord Green fosse, ou os ladrões de Natal já haviam sido mortos, ou já havia jogadores lutando contra eles. É óbvio que Ishio não saiu matando outros para roubar seus monstros como fez a espada seguindo o vento. Tudo o que ele podia fazer era se virar e continuar procurando. Mas parecia que sempre seria assim. Xingu observou por meia hora. Nesse tempo, ele só havia matado 2 ladrões de Natal. Em um lugar tão favorável como Sin City, onde Ishio havia matado 14 pessoas em uma hora, matar apenas 2 em meia hora era algo muito estranho. Isso podia ser comprovado pelas tabelas de classificação. Durante essa meia hora, o nome de Lord Green continuou caindo na classificação. O sistema provavelmente mudou porque vocês eram muito selvagens, não é? Disse Xingu de repente. Ishio virou a cabeça e olhou para ela. Balançou levemente a cabeça e disse: Tem algo errado. O que está errado? Perguntou Xingu. Ishio não respondeu. Ele continuou pacientemente a pedir a Lord Green que examinasse o local. Xingu obviamente sabia que o sistema não poderia ter mudado. Tang-Ho ainda estava ocupada lutando. Não era possível que a mudança tivesse sido direcionada apenas ao Lord Green, de modo que só afetaria onde quer que ele estivesse, certo? Xingu continuou a observar. Passou-se mais meia hora. Desta vez, a situação era ainda pior. Ele só havia matado um. 3 ladrões de Natal em uma hora era façanha de Li Xiu. Chenggu não aproveitou a oportunidade para se alegar com o infortúnio dele. Ela também sentia que algo estava errado. Estou secada, disse Yi Xiu em resposta ao olhar duvidoso de Chenggu. Secado. Sim, sempre tem gente por perto. Yi Xiu apontou para um lugar não muito distante, onde um personagem estava matando um ladrão de Natal. Eles armaram uma rede ao meu redor e estão me seguindo. Devem ter ido a todas as áreas próximas com antecedência. Se houver ladrões de Natal, eles os levarão para longe ou os matarão. É por isso que raramente encontro algum para matar. Isso é possível. Xingu ou fixamente, sem inspeção. São muitos. Acabei de contar. São 24 no total. Xingu agora entendia que Yeshil não estava procurando às cegas, na esperança de ter sorte. Depois de perceber que algo estava errado, seus movimentos visavam examinar a situação.
Após meia hora de investigação, ele conseguiu chegar a uma conclusão. Matem-no, disse Shengu. Que maldade! Encheu riu. Se eles não me machucarem, eu não os machucarei, explicou Shengu, justificando seu raciocínio. Então, devo tentar? Perguntou Ishiu, pedindo sua opinião. Vai, disse Shengu como se estivesse no comando. Como resultado, Lord Gin avançou rapidamente. Mas antes mesmo que pudesse se aproximar, o jogador deu meia volta e fugiu. O ladrão natalino obviamente o seguiu. Não importa o quão bom jogador Ishiu fosse, seria muito difícil para ele alcançá-lo e matá-lo. Shengu observou, estupefato. Eles se prepararam bem. Ishiu suspirou. Ele checou a tabela de classificação da caçada de Natal e viu que sua posição havia caído bastante. Ishiu consultou a primeira página da tabela de classificação. Uau, a dinastia excelente é realmente poderosa, exclamou Shengu. Os 15 primeiros lugares eram ocupados pela dinastia excelente. Ishiu sorriu, mas não disse nada. Um fã de excelente era obviamente seria fã de excelente dynasty, o jogo presente no jogo. Mas Shengu entendeu. Esse tipo de trabalho meticuloso para garantir que Ishiu não matasse nenhum ladrão de Natal era claramente resultado da competição entre os dois lados. A competição era pelas posições no ranking. E as únicas pessoas que tinham esse tipo de poder eram, sem dúvida, membros de uma guilda. O Lord Gin de Ishiu não pertencia a uma guilda, então ele estava nos rankings individuais. Uma guilda ainda precisava suprimir um indivíduo. Quando Shengu viu os 15 primeiros colocados, ele começou a entender. O nome de Lord Green estava subindo rapidamente. Ele poderia derrubar um deles em breve, mas os outros 14 ainda estariam lá. Será que eles tinham que manter todos os 15 lugares? Shengu não conseguia entender esse ponto porque desconhecia os detalhes do 10º servidor. As preocupações de Shen Yui, no entanto, não eram infundadas. Se Lord Green realmente dominasse completamente as tabelas de classificação, era bem possível que a posição da excelente Dynasty fosse imediatamente anulada. E quando isso acontecesse, quem sabia o que aqueles novatos estúpidos diriam? A guilda Bluebrook e a ambição tirânica já haviam passado por isso. Qual guilda não temia que algo assim acontecesse? Shenhui não havia ido pessoalmente ao 10º servidor para testemunhar uma tragédia. Esses jogadores são da excelente Dynasty. Shengu estava um tanto incerto. Parece que sim, disse Ishiu. Que tipo de inimizade vocês têm um com o outro? Shengu não entendia a situação do 10º servidor, então só conseguia pensar que Ishiu tinha algum tipo de desentendimento com eles. É uma longa história. Então, o que você vai fazer agora? Perguntou Shengu. Deixe-me pensar, disse Ishiu. Nada mal. Enquanto isso, Chen Yui também prestava atenção à classificação. A posição de Lord Gin estava caindo e ele sabia que era resultado de suas ações. Vendo que os efeitos ainda persistiam após uma hora, Shen Yui alegremente enviou uma recompensa à espada seguindo o vento. Ah, não é nada, disse a espada seguindo o vento modestamente, embora secretamente estivesse extremamente satisfeito. Como ele está reagindo? Perguntou Shen Yui. Depois de correr às cegas por uma hora, parece que ele finalmente percebeu que algo está errado. Windfall Windsword já estava subestimando a inteligência de Rikyu. Então ele provavelmente vai se mudar em breve. Tenha cuidado. Certo, estarei esperando. Um dos 4 famosos mestres estrategistas de Glory. Na verdade, sempre quis me testar contra eles. Quero ver com meus próprios olhos o quão divinas são suas táticas. As conquistas evidentes após uma hora deixaram Windfall Windsword em alta. Capítulo 277 Formação de Teia de Aranha. Editado por Regiosora Justin, o título precisa ser finalizado. Capítulo 277 Formação de Teia de Aranha. Você pensou em alguma solução? Você pensou em alguma solução? Shengu estava ainda mais ansioso do que Yishiu. Já pensei em um método muito confiável, mas preciso de alguém que seja corajoso e inteligente o suficiente para colocá-lo em prática, disse Yishiu. Qual é o método? Perguntou Shengu. Vá ao Clube Excelente era do outro lado da rua e fure a fila. O que você acha? Consegue fazer isso? Vai se F asterisco der. Shengu não estava nada contente. Ele claramente estava se divertindo com ela. Ah! Ishiu riu, mas suas mãos já haviam começado a se mover. Quando Lord Gin começou a se mover novamente, ele entrou nos becos e correu por eles. Shingu não entendeu suas intenções. Ele parecia estar fazendo a mesma coisa que fizera na hora anterior. Estava apenas correndo de um lado para o outro sem rumo. Quando ela ia dizer algo, Ishio apontou repentinamente para a tela, ladrão. Ah. Shengu se virou imediatamente e ouou.
De fato, havia um ladrão de Natal onde Ishio apontava. Sem hesitar, ela fez com que Shazingazi levantasse seu canhão e atirasse com precisão. Shengu comemorou e continuou atirando, mas ainda olhava para a tela de Ishio de vez em quando. Ela queria saber como estava a situação. Vá lutar contra o seu ladrão. Eu vou ficar correndo por aí assim por um tempo, disse Ishio. Correndo por aí fazendo o quê? Perguntou Shengu, observando sua formação. A Shengu até queria continuar perguntando, mas percebeu que aquele rapaz preguiçoso havia desaparecido. Agora, Ishio estava extremamente concentrado. Seus olhos giravam sem parar, acompanhando os movimentos rápidos do personagem. Ele estava claramente pesquisando algo seriamente. Shengu decidiu não dizer nada. Não o incomodaria e continuou a se concentrar em seu ladrão de Natal. Ishio nunca parou de se mexer. Lord Green voou em volta em um pequeno círculo. A situação continuava a mesma. Os ladrões de Natal que ainda podiam ser encontrados já haviam sido capturados. Após percorrer 3 ruas sinuosas, Lord Green saltou repentinamente. Ele ergueu sua arma e usou um tiro aéreo, saltando para o telhado. Em seguida, saltou novamente com outro tiro aéreo e dirigiu-se diretamente para o outro lado da rua. Ele nunca tinha feito isso antes. Quando Windfall Windsword recebeu o relatório, não deu muita importância, só isso. O raciocínio dele é muito simplista. Quais são as coordenadas dele? Perguntou Windfall Windsword. O membro estava preparado e enviou-lhe as coordenadas de Lord Grimm. Isso espada seguindo o vento viu as coordenadas e ficou imediatamente surpreso. Originalmente, após receber as coordenadas de Lord Grimm, ele ajustaria a formação. Mas este conjunto de coordenadas era muito familiar. Isso porque era muito semelhante ao conjunto de coordenadas em que ele estivera recentemente. Lord Grimm está por perto. Ao perceber isso, o personagem de Windfall Windsword imediatamente começou a se mover. Ele se virou e correu em direção à rua. Ao mesmo tempo, ergueu a câmera e verificou os telados. E não é que encontrou mesmo o Lord Grimm. Ele estava no telhado, olhando para ele de cima. Como ousaria Windfall Windsword hesitar? Ele imediatamente usou um triple slash para fugir. Ele era igual aos outros membros de sua equipe. Assim que vissem Lord Grimm, não esperariam que ele se aproximasse. Essas eram as ordens de Windfall Windsword. Ninguém tinha chance contra Ikkyo em um combate individual. Pensar em lutar só os atrapalharia. Afinal, a missão principal da guilda ainda era combater ladrões de Natal. Ele está me perseguindo. Ele está me perseguindo. Cidadã seguidora do vento não queria virar a cabeça. Ele temia que virar a cabeça tapasse seus movimentos. Ele escutou atentamente. Não ouviu passos nem tiros. Depois de um tempo, espada seguidora do vento finalmente se virou para dar uma olhada. Não havia. Não havia sinal de Lord Grimm. Havia apenas um campo vazio. Windfall Windsword soltou um suspiro. Quanto à sua posição anterior, Windfall Windsword lembrou-se dela e rapidamente enviou ordens aos outros membros da equipe. Pouco tempo depois, outro companheiro de equipe retornou com as novas coordenadas de Lord Grimm. Espada seguindo, o vento voou e viu que ele ainda estava dentro do alcance da formação. Ele não pôde deixar de rir friamente. Correr pelos telhados realmente tornava as coisas um pouco mais difíceis, mas era só isso? E que não é grande coisa. Pensou Espada seguindo o vento. Assim que fechou a mensagem, ele deu uma olhada em suas próprias coordenadas. Bom, por que isso me parece familiar? Essas coordenadas eram muito próximas das que o membro da equipe havia relatado para Lord Grimm. Windfall Windsword levou um susto novamente. Imediatamente quis correr, mas uma figura pousou de repente à sua frente. Se não era Lord Grimm, quem mais poderia ser? Então você sabe quem eu sou. Ishio sorriu. Ikkyo. Citada seguindo, o vento gritou o nome. Ele estava um pouco em pânico. Como estavam muito próximos um do outro, era bem possível que não conseguisse escapar. Mas, felizmente, a formação não se desfaria com apenas uma morte. Mesmo que ele morresse, a formação continuaria. Pensando nisso, Espada seguindo o vento se acalmou e riu. Então você realmente me alcançou. Mas e daí? Não consigo te enfrentar em um duelo, então vou morrer. Mas tenho certeza de que você já percebeu isso, não é? Nosso objetivo não é matar outros jogadores com você. Ah, é apenas uma formação de teia de aranha giratória. Ah, você realmente merece ser chamado de Deus e... Você sabe do que está falando. A voz de Espada seguindo o vento continha um tom de deboche. E daí se ele sabia o que era? Ele ainda não estava indefeso diante daquilo? Espada seguindo o vento estava encantado. Mas você não sabe. Sabia que fui eu quem criou a formação teia de aranha giratória. Ishio ainda sorria. O que você disse? Windfall Windsword ficou surpreso.
Você tem um mapa com você? Quando voltar para a cidade, limpe as posições dos seus companheiros de equipe, disse Yeshil, e então ordenou que Lodrin avançasse rapidamente. Espada seguidora do vento brandiu sua espada em defesa. Contudo, ele havia sido surpreendido demais pelas palavras de Yeshil. Seus pensamentos já não estavam na batalha. Quando a espada seguidora do vento caiu, ele ainda não havia entendido o que acontecera. Imediatamente decidiu reviver e pedir a seus companheiros de equipe que reputassem suas posições. E que o havia criado a formação teia de aranha giratória. Citada seguidora do vento não sabia disso. Ele a descobriu acidentalmente enquanto navegava na internet. Pareceu-lhe interessante, então ele a estudou um pouco. Ele também a usou algumas vezes ao longo dos anos. Caso contrário, não estaria tão familiarizado com ela. Ele realmente não conseguia se lembrar de quem eram os autores dos materiais que havia reunido. Talvez Ekil fosse um deles. Se fosse Ekil, ele não ficaria surpreso. Esses tipos de deuses que jogavam desde o início haviam escrito muitos guias. Se para a seguidora do vento realmente não havia prestado atenção em quem havia criado a formação teia de aranha giratória. Windfollow Windsword não conseguiu lidar com tudo isso. Depois de receber a posição de todos, ele imediatamente procurou um mapa online fora da janela do jogo. O mapa online que ele havia encontrado era bastante detalhado. O cursor do mouse mostrava as coordenadas. A espada seguidora do vento iluminou as coordenadas de todos e, pouco depois, a formação ficou claramente visível. A posição de Lord Green ainda estava dentro da área de controle da formação. Não havia nenhum problema. Será que foi apenas um blefe? Windfollow Windsword refletiu enquanto continuava a dar instruções a todos. Ele ordenou que todos se dirigissem à sua localização anterior e revisassem suas posições. Pouco tempo depois, os membros da equipe retornaram com as novas coordenadas de Lord Grimm. Windfollow Windsword não controlava mais seu personagem e agora se concentrava apenas em enviar mensagens e direcionar seus movimentos. O mapa online tinha muitas funções. Naquele momento, Windfollow Windsword sentia como se estivesse jogando no jogo de estratégia. Ekil, quero ver como você vai escapar. Windfollow Windsword começou a se recuperar lentamente do susto anterior. Os cantos de sua boca se curvaram para cima e ele começou a rir friamente de novo. Otneide, siga 2 quadras para leste. Preste atenção na rua à direita. Ninar, suba até o telhado à sua esquerda. Sandy, volte para aquela passagem atrás de você. Windfollow Windsword os guiava casualmente. Quanto mais jogava, mais feliz ficava. Sentia como se estivesse jogando com o oponente. E seu oponente era um deus de Elite Glory. Essa sensação era verdadeiramente inédita. Chegaram mais mensagens. Windfollow Windsword olhou e viu novamente as coordenadas de Lord Green. Windfollow Windsword analisou o mapa com calma e, mais uma vez, deu uma série de ordens. E depois de posicionar sua equipe, ele descobriu repentinamente que havia um enorme buraco em sua formação teia de aranha giratória. Os sentimentos de Windfollow Windsword oscilaram entre altos e baixos. Ele imediatamente ordenou que um membro da equipe consertasse o buraco, mas logo recebeu novas coordenadas para Lord Grimm. Ele está indo em direção à abertura. Espada seguindo o vento ou nervosamente para o mapa. Capítulo 278 Quebre a formação. O convidado age como anfitrião. Com certeza. Ao comparar as coordenadas anteriores de Lord Green com as atuais, ele descobriu que Lord Green estava indo diretamente em direção ao buraco na formação. A julgar pelo horário em que as coordenadas foram enviadas, parecia que Lord Green havia mudado de direção muito cedo e de forma muito decisiva. Parecia que ele sabia que haveria um buraco ali. A estrada seguidora do vento enviou rapidamente uma mensagem a todos os jogadores próximos para que consertassem o buraco. A julgar pela distância, ainda havia tempo suficiente. No entanto, seu envio repentino fez com que outra área desocupada aparecesse. Com base na direção para a qual Lord Green estava se movendo, Espada Seguidora do Vento decidiu que deveria enviar aqueles que estavam longe de Lord Green para preencher a lacuna. Era assim que a formação teia de aranha giratória funcionava. Mas assim que enviou as mensagens e soltou um suspiro de alívio, descobriu que havia recebido outro relatório com as coordenadas de Lord Grimm. Estrada seguindo o vento verificou o relatório e explodiu imediatamente. Lord Grimm mudou de direção novamente. Ele acabara de dar uma série de ordens, e agora todas eram inúteis. Lord Grimm estava se dirigindo para a brecha que haviam deixado após ajustarem suas posições. Espada seguindo o vento não conseguia prestar atenção em nada além de Lord Grimm. Ele enviou apressadamente outra rodada de ordens. E desta vez, para corrigir a falha, ele teve que realocar ainda mais pessoas, o que significava que precisava enviar mais mensagens.
Espada seguindo o vento moveu as mãos rapidamente e aumentou a velocidade de seus dedos. Mas em vez de usá-los para jogar, ele os usou para digitar mais rápido. Seu personagem ficou parado em Cidade Konji. Ele não teve tempo de dar um único passo. Em Sin City, Lord continuou avançando, correndo em linha reta. Ninguém entendia melhor os princípios da formação teia de aranha giratória do que Yeshio. Na verdade, ele não sabia exatamente quem estava dando as ordens, mas durante a hora em que correu de um lado para o outro, enquanto Shengu presumia que ele ainda estivesse procurando ladrões de Natal, na realidade, Yeshio estava observando seus oponentes. Após uma hora de observação, Yeshio compreendeu quanto os jogadores compunham a formação adversária. A cada posição que observava, ele gradualmente assimilava o posicionamento de todos os integrantes da formação teia de aranha giratória. Os 24 jogadores da Dinastia Excelente e suas posições giravam constantemente na mente de Yeshio. Depois disso, Yeshio conseguia prever o que seus oponentes fariam a cada mudança de direção que ele tomava. No entanto, ele ainda precisava confirmar. Afinal, se a pessoa executando a formação fosse diferente, seus hábitos e ajustes poderiam não corresponder às suas previsões. Ishii estava particularmente preocupado com a possibilidade de o adversário não ter aprendido bem a formação. Se fosse esse o caso, suas previsões meticulosamente elaboradas seriam frustradas. Contudo, nesse caso, romper a formação também seria fácil. Se assim fosse, ele não precisaria recorrer a técnicas muito complexas. Ao testar as reações na formação por um tempo, Ishii descobriu que seu oponente sabia o que estava fazendo. Seu oponente já havia dominado e compreendido a formação teia de aranha giratória extremamente bem. Mas, infelizmente, mesmo assim, a formação teia de aranha giratória não era imbatível. Como criadora da formação teia de aranha giratória, mesmo que não houvesse nenhuma brecha, Ishii poderia criar uma. Esse tipo de buraco não poderia realmente ser considerado um buraco, mas sim uma falha inerente à formação teia de aranha giratória. Essa falha residia no comandante. Como as ordens dadas precisavam ser extremamente precisas a cada mudança de direção, o comandante tinha que dar ordens a praticamente todos os integrantes da formação. Quando a situação mudava muito rapidamente, o comandante tinha dificuldade em acompanhar. E Lord Grimm, a presa da formação teia de aranha giratória, era o responsável por isso. Após compreender a formação do adversário, Ishii imediatamente começou a executar seu plano. O primeiro passo foi o golpe da espada assassina. O espada seguidor do vento já havia sido derrotado, deixando assim a área temporariamente vazia. O comandante teve que compensar essa ausência e, a partir de então, a formação passou a estar sob o comando de Ishio. Embora não fosse o comandante em certo sentido, ele era o guia da formação. A forma como se moviam dependia inteiramente dele. E dali em diante, Ishio se tornou o convidado que agia como anfitrião. Seguindo os movimentos que havia planejado previamente, ele acabaria por conduzir os movimentos do adversário e acelerar continuamente sua velocidade, criando uma abertura que lhe permitiria romper as linhas inimigas. Um buraco. Havia um, mas o buraco ainda não era grande o suficiente. Continue. Embora Ishio não tivesse um mapa online que lhe permitisse compreender toda a situação, o mapa que ele tinha em mente era ainda mais nítido. Os pontos no mapa online eram estáticos, mas na mente de Ishio, os pontos estavam em constante movimento. Puta merda. Quando o Wind Following Sword recebeu outro conjunto de coordenadas, ele teve vontade de sacudir a mesa de frustração, mas estava ocupado demais se movimentando. Lord dirigiu-se mais uma vez para a falha na formação. Não deveria haver nenhuma falha na formação da teia de aranha giratória, então por que havia uma aqui? O espadachim seguindo o vento deu ordens apressadamente enquanto ponderava. Ele estava repassando passo a passo para descobrir onde o problema havia ocorrido. Finalmente, o reflexo de Wind Following Sword encontrou uma resposta. Ele fixou-se no momento da sua morte. O problema começou aí. Espada seguindo o vento de repente entendeu. A formação teia de aranha giratória não exigia um número preciso de jogadores para funcionar. Se houvesse uma menos ou uma a mais, os movimentos seriam os mesmos. No entanto, no instante em que ele morria, um espaço vazio aparecia na formação de 24 jogadores. Ao recobrar a consciência, ele imediatamente foi consertá-lo. A rachadura apareceu apenas por um breve instante. Mas agora que ele olhava para aquilo, percebia que havia pedido. Não conseguira consertar e, pelo contrário, quanto mais tentava, maior ficava o buraco, até que se tornou claramente visível no mapa. Até então, espada seguindo o vento ainda estava meio pedido. Mas agora ele finalmente entendeu depois de ver Lord Gin correr com precisão em direção à abertura repetidas vezes. Isso não foi uma coincidência. Este foi um cenário criado pelo outro lado. Ikkyo.
Ele havia sido preso na rede deles, mas agora já havia se tornado hospedeiro. Neste momento, ele ditava completamente como a rede estava sendo tecida. E ele próprio, mesmo depois de entender a situação, ainda não conseguiu resolvê-la. Para seguindo, o vento distribuiu apressadamente mais ordens. Era como antes. Ele derrubava uma parede apenas para erguer outra. A abertura em sua formação de teia de aranha giratória estava ficando cada vez maior. Nada bom. O suor já começava a se formar na testa de Windfall Windsword. Ele não estava lutando, mas suas mãos pareciam estar digitando no teclado com ainda mais fúria do que em uma batalha. Não consigo acompanhar. Windfall Windsword descobriu que, com tantos ajustes a serem feitos, quando ele os enviasse todos, ainda haveria tempo suficiente para manter Lodgin no meio. O espadachim seguindo o vento ficou nervoso e preocupado, mas suas mãos nunca pararam de se mover. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. O vento que seguia a espada o encorajou repetidamente. Dos 23 jogadores, o Windfall Windsword só conseguiu dar 17 ordens desta vez. Ele precisava analisar a posição de cada jogador, determinar seus movimentos e, em seguida, dar-lhes uma ordem. Isso não era tão fácil quanto parecia. Depois de enviar as 17 ordens, Espada Seguidora do Vento sentiu as mãos cansar e a cabeça doer. E então chegou outra mensagem. Sem chance. Windfall Windsword caiu em desespero. Sempre que um ajuste era feito, alguém reportava as coordenadas de Lord Grim. Depois disso, ele entrava em frenesi novamente. Quantas vezes ele já havia feito isso? As mãos cansadas de Windfall Windsword abriram a mensagem e lágrimas imediatamente começaram a escorrer pelo seu rosto. E com certeza, Lord Grim mudou de rota mais uma vez. Espada seguindo o vento, nem precisou consultar o mapa online para confirmar, pois já tinha experiência com isso. Lord Grim devia estar indo em direção à abertura. Onde ficava a abertura? Como Espada seguindo o vento não sabia? Ele não queria que houvesse uma abertura ali, mas não havia nada que pudesse fazer. Isso porque, desde que a primeira fenda na formação surgiu como resultado de sua morte, Lord Grim vinha abrindo o caminho para ampliar a abertura. Windfall Windsword esperava ter algum tempo para corrigir o problema, mas não teve. Os movimentos de Lord Green nunca lhe deram essa chance. Em outras palavras, até então, Windfall Windsword não havia conseguido mudar de uma formação de 24 jogadores para uma de 23. Tudo começou quando ele morreu. Mas Windfall Windsword persistiu e perseverou. Pensando, tomando decisões e dando ordens. Sua cabeça doía e suas mãos pareciam não ser suas. Desta vez, Espada seguindo o vento deu ordens a 19 jogadores. Aquilo era uma competição. Espada seguindo o vento compreendia claramente que, mesmo sem ver seu oponente, o movimento do ponto vermelho em seu mapa o confrontava como se estivesse em uma disputa de braço de ferro, com as mãos entrelaçadas. Aquilo não era mais a liderança casual e tranquila do início. Naquele momento, Lord Green golpeava e destruía sua rede repetidamente. Ele não vai escapar. Windfall Windsword completou 19 mensagens. Ele tinha conseguido. Naquele instante, sentiu-se extremamente satisfeito, pois havia concluído um desafio difícil. Antes disso, não acreditava que pudesse realizar tal feito em tão pouco tempo. Era simplesmente um milagre. De fato, seu verdadeiro potencial só se revelava contra um oponente à altura. Windfall Windsword olhou para o ponto vermelho no mapa, assim como para a abertura que havia surgido novamente. Lord Green dirigiu-se para lá mais uma vez. Desta vez, ele não se deixaria abalar, pois já havia realizado um grande feito. Estava confiante de que poderia prosseguir com a situação. Estava completamente preparado. O ânimo de Windfall Windsword se renovou. Ele aguardou o relatório e as coordenadas. Desta vez, sua confiança havia aumentado e, de repente, ele começou a apreciar esse tipo de desafio. Windfall Windsword esperou e esperou. Mas desta vez, o relatório imediato nunca chegou. Windfall Windsword começou a perguntar por si mesmo. Perguntou aos jogadores diante de Lord Grim. 1, 2, 3. Perguntou a todos, mas nenhum deles tinha visto Lord Grim. Windfall Windsword ficou estupefato. Se a formação de teia de aranha giratória não conseguisse localizar a presa, isso só poderia significar uma coisa: a presa havia escapado da teia. Capítulo 279. Eu posso convencê-los. A sensação de cair dos céus em direção à terra era algo que Windfall Windsword agora compreendia. Deixar Lord Green escapar não foi tão ruim, mas a pior parte foi que Lord Green destruiu a confiança de Windfall Windsword. Ele a havia construído recentemente e estava repleto de uma autoconfiança tremenda, apenas para vê-la arrasada em um instante. Inicialmente, ele pensara que o que estava fazendo era incrível, mas na verdade fora um trabalho inútil.
Quando concluiu a façanha, Lord Gin já havia saído correndo pela abertura. No fim, ele conseguiu escapar. Dessa vez, os dedos de Windfall Windsword ficaram dormentes de verdade. Formação teia de aranha giratória. A palavra girar indicava manter um ciclo constante ao redor do alvo. Mesmo que o alvo não reagisse intensamente, os jogadores na formação tinham que continuar se movendo. Principalmente porque, desta vez, o objetivo da Dinastia Excelente era eliminar todos os ladrões de Natal ao redor de Lord Guillaume, o que exigia ainda mais movimentação. Como não recebia pedidos há algum tempo, alguns jogadores começaram a mandar mensagens para ele, perguntando o que estava acontecendo. Lord Guillaume já se foi, respondeu Espada seguindo o vento, sem qualquer constrangimento, apenas com decepção. Ah. Windfall Windsword enviou outra rodada de ordens, mas desta vez era para que os jogadores recuassem e monitorassem toda a área. A visibilidade em Sin City não era boa. Talvez Lothian tivesse parado de se mover em algum ponto de propósito. Essa parecia ser a última esperança deles, mas Windfall Windsword não esperava nada. A realidade era exatamente como Windfall Windsword havia previsto. Lord Guin já estava fora da formação teia de aranha giratória. Para onde ele foi? Ele não sabia naquele momento e teria que procurar. Nós faremos escrever Shen Yu em uma mensagem. O quê? Lord Green escapou do nosso controle, disse Espada seguindo o vento. Isso não importa. Vocês ainda conseguiram atrasá-lo por 1 hora. Nessa hora, a classificação dele caiu. Tudo isso graças aos esforços de vocês. Continuem o bom trabalho, disse Shen Yui. O espadachim seguindo o vento ficou surpreso. Claramente Shen Yui não se importava que Ikkyo tivesse escapado. Mesmo que se importasse, isso ainda o atralaria por 1 hora. Se continuassem assim e mantivessem esse tipo de atraso, o objetivo de Shen Yui seria alcançado. Windfall Windsword também entendia isso, mas não estava mais com vontade de continuar. No fundo, ele já era o perdedor. E agora, o perdedor tinha que continuar sendo pisoteado pelo outro lado. Que graça teria isso? Mas ele ainda alcançaria o objetivo deles. Sivara seguindo o vento se obrigou a olhar a situação do ponto de vista de Shen Yui. Após responder a Shen Yui, ele renovou suas forças e partiu em direção à Cidade do Pecado, enquanto enviava seus soldados em busca de Lord Guillaume. Se ele fosse fazer algo, se esforçaria ao máximo para fazê-lo bem. Windfall Windsword mudou sua atitude e sua forma de pensar. Cidade do Pecado. Mesmo tendo escapado com sucesso da formação teia de aranha giratória, Ishio sabia que ainda não havia terminado. Ele compreendia o objetivo da Dinastia Excelente, dificultar seu progresso no evento e impedi-lo de atrapalhar a liderança da Dinastia Excelente. Eles são muito loucos. Uma guilda tão grande pretende competir com vocês. Shengu estava incrédulo. Ser especialista gera muita pressão. Mesmo que você não queira, acaba se tornando um obstáculo para os outros. Ishio suspirou, fazendo Shingu ter muita vontade de bater a cabeça na mesa. Mesmo sendo um especialista de verdade, será que ele não podia ser um pouco mais modesto? Como especialista, você obviamente não vai ceder, certo? Perguntou Shingu. Desistir. Com. Não fazer as missões de Natal. Respondeu Ishio. Tente uma abordagem diferente. Por exemplo, você pode se juntar à Dinastia Excelente. Para um especialista como você, se estiver disposto, tenho certeza de que eles aceitarão. Shengu achou a sugestão muito boa. Afinal, a Dinastia Excelente era a guilda dela. E colocar a guilda dela em conflito com a sua amiga não parecia certo, então Shengu finalmente decidiu assim. Se ele se juntasse, todos ficariam felizes, não é? Ishio virou a cabeça para o ar para Shengu. Não me diga que você foi envirado por Shen Yui. Ishio havia usado a conta de Shengu, então obviamente sabia que Shengu era membro da Dinastia Excelente. Você sequer conhece o líder da guilda? Shengu ficou surpreso. Claro, ele é quem está liderando os trabalhos no 10º servidor, disse Ishio. Sério, até o líder da guilda foi para o 10º servidor para desbravar? Não me admira que eu não o vejo com frequência. Muitos especialistas também têm aparecido com menos frequência. Será que eles também foram para o 10º servidor? Shengu murmurou. Ah, é. Isso existe. Sim. Olha só. Shengu abriu a interface da guilda Shazingazi. Na lista de guildas, ela apontou vários nomes em cinza para Ishio. Ela também fez uma breve apresentação de cada um deles, com orgulho. Ishio apenas escutou em silêncio. Ele já tinha ouvido falar de alguns daqueles nomes. Afinal, ele já fora o capitão da equipe Excelente Era. Se houvesse algum especialista na guilda, certamente a guilda o informaria à equipe. Essa era a maneira mais consagrada de encontrar novos jogadores, escolher entre os especialistas do jogo.
Testar os especialistas das guildas era uma tarefa que Lixiu realizava com frequência. Todos os especialistas de elite da dinastia Excelente tinham uma ficha de dados no clube. Algumas delas haviam sido testadas até mesmo por Lixiu. Esses tipos de personagens o impressionaram bastante. Então é assim mesmo. Agora que Lixiu viu a lista de guildas de Xingu, ele sabia que a dinastia Excelente havia chegado ao 10º servidor com força total. Mas, infelizmente, sua guilda, com suas grandes ambições, o encontrou oprimindo todas as outras guildas. Claro, com a opressão, haveria resistência. Ishio não achou as reações das guildas estranhas. No entanto, ele também competiria contra elas dessa forma. Recuar. Se ele tivesse pensado isso, então, desde o início, Ishio não teria usado seu Lord Lin com o guarda-chuva das 1000 chances. Então é tipo o quê? Shengu ainda perguntava. Eles estão tão à frente no evento de Natal que dominam os 15 primeiros lugares na tabela de classificação. Acontece que a excelente Dynasty enviou muitos especialistas. Não é à toa, disse Ishio. Você também poderia ser um deles. Completamente alheio à situação, Shingu ainda tentava convencê-lo. Se eu realmente não puder continuar, então considerarei o assunto. Ishio sorriu. Quer que eu fale com eles por você? Na verdade, conheço alguns especialistas. Posso convencê-los. Shingu disse isso com orgulho. Ishio não sabia se ria ou chorava. Está bem, está bem. Se eu precisar fazer isso, você terá que me ajudar. Ishio não dumbou das boas intenções de Shengu. Shengu assentiu com a cabeça satisfeita. Em seguida, voou para o Lord Lin de Ishio, que ainda corria de um lado para o outro sem rumo. Não pude deixar de perguntar, pelo visto. Você deveria se apressar de pensar, meu hora. Já se passaram quase 2 horas e quantos ladrões de Natal você já caçou? Relaxe. Você ainda pode ajudar. Ishio riu. Quando toda a dinastia excelente estiver em prantos, você pode dizer a Shenhui que pode vir até minha casa e me persuadir. Seu lugar. Você é muito arrogante. Vou te expulsar daqui. Chingu lembrou Ishio de se ater à sua posição. Afinal, ela era a chefe. Um funcionário ousaria dar ordens a ela? Se eu mandar você ir para o leste, você vai para o leste. É assim que deve ser. Sim, 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 sim. Ishio assentiu repetidamente com a cabeça. Por fim, Chingu apontou para a tela e gritou: Ladrão de Natal. Rápido! Eu vejo. Ishio respondeu e atirou. O ladrão de Natal imediatamente avançou em direção a Lord Gin, mas Lord Gin não o enfrentou. Em vez disso, saltou no ar com um fogo aéreo e voou para um telhado. O que você está fazendo? Chingu não entendeu. Não são esses os ladrões de Natal que são projetados para serem assim? O ladrão é muito malvado e impiedoso. Ele escondeu sua identidade e roubou os presentes cuidadosamente preparados pelo Papai Noel. Então, assim que é descoberto, para continuar escondendo sua identidade, ele ataca o jogador que o encontrou para calá-lo, disse Yeshio. Parece certo, disse Shenwu. Pretendo testar essa configuração. Como você vai fazer isso? Perguntou Shenwu. Quero ver se ele vai continuar me perseguindo para tentar me matar, disse Yeshio. Nesse instante, o ladrão de Natal o perseguiu até o telhado. Esse ladrão de Natal era da classe assassino. Ele era ótimo em saltos e nem precisava escalar as paredes. No ponto mais alto do primeiro salto, ele saltou novamente. O ladrão de Natal saltou para o telhado. Yeshio não lutou. Ele ordenou que Lord Green se virasse, corresse e saltasse para o outro lado da rua. Nessa rua, inesperadamente, havia um ladrão de Natal espreitando. Lord Green abriu seu guarda-chuva das 1000 chances e atirou nele. Quantos ladrões de Natal você acha que existem em Sin City? Perguntou Ishio repentinamente a Shengu. Capítulo 280. Reunindo uma multidão. O que você pretende fazer? Perguntou Shengu, com um tom de descrença. Ishio havia provocado 2 ladrões de Natal, mas não fora lutar com eles, o que a fazia pensar que ele havia enlouquecido. Devemos contá-los? Perguntou Ishio. Você está louco. Shengu observou, estupefato. Neste momento, estou contando 2 deles. Ishio realmente começou a contar, enquanto Shengu continuava a observar incrédulo. Será que esse cara está planejando atrair todos os ladrões de Natal da cidade do pecado para cima dele? Por que ele tentaria se suicidar? 2 ladrões natalinos perseguiam Lord Green. Os níveis, classes e atributos dos ladrões eram diferentes, então eles se moviam em velocidades diferentes também. O ladrão natalino que acabara de ser atacado empunhava uma espada grande e realmente parecia um BCQ. Sua velocidade de movimento era relativamente normal, mas o assassino era claramente mais rápido. Contudo, como Ishio estava usando fogo aéreo para voar para trás, ele tinha vantagem em velocidade de movimento. Não só eles não estavam se aproximando,
como estavam se distanciando cada vez mais até o ponto em que o BCQ ficou para trás. Se fosse um monstro comum, Ishio já teria escapado do alcance diário do ladrão e parado de ser perseguido. Mas esse ladrão natalino não ia desistir. Ele era bem parecido com um monstro de elite de masmorra. Pan. Lord Gin disparou mais uma vez, atingindo um terceiro ladrão de Natal, que imediatamente sacou sua arma e começou a persegui-lo. 3. Ishio virou a cabeça na direção de Shengu e relatou o número que havia contado. Shengu ficou completamente petrificada. Ela não demonstrou nenhuma reação. Sua cabeça parecia ter se transformado em uma máquina quebrada. Vendo Ishio agir assim, será que ele estava falando sério? Não havia informações sobre quantos ladrões de Natal existiam em uma área de nivelamento. No entanto, o número de monstros em uma área de nivelamento tinha um limite. Por exemplo, se o limite fosse 100, então, se houvesse 100 monstros, um centésimo primeiro monstro não apareceria. Se o centésimo monstro morresse, outro monstro apareceria após um certo período de tempo. Shengu havia adivinhado o que Ishio estava tentando fazer. Ela também havia adivinhado qual seria o resultado de suas ações. Mas será que ele conseguiria realizar o que planejava? Como poderia garantir que sobreviveria a tantos ladrões de Natal de diferentes classes sociais em seu encalço? Não seria pressão demais. Número 4. Shengu ainda estava pensando quando Ishio informou que havia contado até 4. Devido às diferenças na velocidade de movimento, os quatro monstros o perseguiam em lugares diferentes, mas ainda estavam a uma distância considerável de Lord Guion. A velocidade de movimento do ataque aéreo era determinada pela arma de fogo do personagem. Quanto maior o ataque físico da arma, maior o recuo e maior a velocidade de movimento. O guarda-chuva das 1000 chances de Ishio era considerado um rifle com um recuo que só pedia para o canhão de mão. Era também uma arma prata de nível 25, então seus atributos eram equivalentes a uma arma laranja de nível 5. A velocidade de movimento do seu ataque aéreo era excepcional. Além de sua habilidade, seu ataque aéreo parecia nunca parar, exceto quando ele precisava pousar no chão. Parecia que ele estava se movendo para trás em linha reta perfeita. Shengu não tinha como ver esse tipo de resultado através da câmera em primeira pessoa de Yeshio. Caso contrário, certamente teria ficado impressionada. Tudo o que ela podia ver era que a execução de Yeshio era bastante rápida e precisa. 5. Yeshio continuou a contar. O número de ladrões de Natal que ele havia reunido chegou a 5. 6. 7. 8. A população de Sin City era escassa. Como Ishio estava apenas observando e não matando, sua velocidade era naturalmente maior. Logo depois, uma longa fila de ladrões de Natal o perseguia, o que chamou a atenção de todos os jogadores que o viram. Tantos ladrões de Natal em um só bando? Lord Gin é muito ganancioso. Claro, ele é ganancioso, mas é bom se conseguir matar todos eles. Ninguém ainda tinha entendido a ideia maluca de Ishio. Os jogadores que o viram pensaram apenas que ele estava reunindo um grupo de inimigos para depois matá-los todos de uma vez, uma técnica comum para subir de nível. No entanto, os ladrões de Natal eram bem fortes e não reapareciam em uma única área, então a maioria dos jogadores optou por eliminá-los um por um. Somente Shengu entendia tudo. O trem que Lord Gin havia criado estava ficando cada vez maior. No momento, já havia 18 ladrões de Natal. Lord Gin estava completamente a salvo, o que foi o maior espanto de Shengu. Entre esses ladrões natalinos havia classes de longo alcance que disparavam balas e magia contra ele, mas nenhum desses ataques afetou a velocidade de movimento de Lord Grim. Enquanto se esquivava desses ataques, Lord Grim percorria as ruas e vielas de Sin City. Ao fazer isso, ele também atraiu a atenção de vários moradores de Sin City, mas esses monstros comuns não eram tão persistentes e, depois de persegui-lo por um tempo, foram despistados. O trem ainda estava se expandindo. Conforme o tempo passava, Yeshio chegou a encontrar a névoa purificadora de Sumo Shen. Sumo Shen não sabia da situação e pensou que Yeshio tivesse se metido em algum problema. Ela imediatamente atacou o bando de ladrões de Natal. No entanto, esses ladrões tinham um esquema em que apenas o primeiro atacante contava, então não a atacaram. Os ladrões continuaram a perseguir Lord Glim e Sumo Shen ainda estava atacando, então Yeshio mandou uma mensagem para ela. Pare de atacar. Pare de atacar. Sumo Shen parou. O que você está fazendo? Vamos reunir a multidão, respondeu Yeshio. Você já reuniu tantos. Ainda não é o suficiente? Não é suficiente. Vou reunir todos os ladrões de Natal da cidade inteira. Junto com isso, ele enviou um emoji sorrindo de forma arrogante. Por quê? É uma competição. Uma competição para ver quem mata mais ladrões de Natal.
Então é assim. Parece que não faz sentido ficar aqui. Su Musheng não ficou surpresa como Shengu, pois não duvidava que Yixiu pudesse fazer isso. Parece que sim, respondeu Yixiu. Mas ficar aqui para observar o caos não parece tão ruim. Su Musheng também enviou um emoji sorrindo. Assim, você pode garantir um bom lugar com antecedência, disse Yixiu. Onde? Na torre do relógio. Ah, Su Musheng entendeu imediatamente, mas não partiu de imediato. Sua névoa purificadora correu na direção oposta à de Lord Grimm. Logo depois, ela enviou uma mensagem com suas coordenadas. Você também quer jogar? Ishi obviamente entendeu o propósito da mensagem. Tenho medo de estragar tudo, então é melhor você fazer sozinho, respondeu Su Musheng. Ishi o conduziu tem até as coordenadas e viu Su Musheng vigiando um ladrão de Natal que ainda não havia sido atacado. Mais um vagão foi adicionado ao TEM e Su Mushing agora corria de um lado para o outro ajudando Lixiu a encontrar novos alvos. Pinto. Lixiu havia parado de contar em voz alta, mas Shengu ainda contava em silêncio. Entre ladrões de Natal seguiam Lord Green. O TEM ganhava cada vez mais velocidade. Os passos do TEM faziam temer metade do quarteirão a cada rua que atravessava. Entretanto, do lado da dinastia excelente, Shen Yui finalmente recebeu um relatório. No início, ele não sabia disso. Ele apenas estava voando as tabelas de classificação e viu o nome de Lord Gin cair cada vez mais. Ele pensou que fosse por causa das ações de Wind Following the Sword, mas não sabia que, até então, Wind Following the Sword não havia conseguido encontrar o paradeiro de Lord Gim. Só agora alguém na guilda mencionou tendo Lord Gim. Ele reuniu cerca de 20 ou 30 ladrões de Natal, relatou um jogador. Todos pensavam que ele estava apenas reunindo uma multidão. Nem mesmo Shen Yui, que conhecia a verdadeira identidade de Lord Grimm, cogitou uma ideia tão insensata. Será que ele enlouqueceu com os nossos métodos? Será que ele está planejando reunir um monte de monstros e depois matá-los? Pensou Shen Yui. Será que deveríamos ir lá e atrapalhar os planos dele? O comboio de ladrões de Natal continua a expandir-se. 40. 50. Os jogadores que assistiam à partida finalmente perceberam que algo estava errado. Deveria haver um limite para a quantidade de monstros que ele poderia reunir, certo? Se ele continuasse a reuni-los, não estaria simplesmente pedindo para ser morto. Ninguém mais pensava que ele os estava reunindo apenas por reunir e matar todos de uma vez. No entanto, nenhum deles tinha ideia de qual era seu verdadeiro propósito. O tempo continuou a passar. A posição de Lord Guy na tabela de classificação continuou a cair, mas o número de ladrões de Natal atrás dele continuou a aumentar. Xingu já estava completamente incrédulo. Tanhou também percebeu e ficou sem palavras. 100, 200, 300. O número de ladrões de Natal continuou a aumentar. O número de passageiros no trem era suficiente para lotar uma rua inteira. Passaram-se 6 horas completas. Ishio não havia saído do seu lugar em nenhum momento. Não havia jantado, nem bebido água. Também não tinha ido ao banheiro. Tudo o que fez foi continuar com seu plano insano e conquistar a aprovação especial de Shengu, que pessoalmente o ajudou a acender um cigarro. Shengu não ousou interrompê-lo. Agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, ela queria ver até onde Geishiu poderia ir. Quantos ladrões de Natal havia em Sin City? Shengu já havia se esquecido completamente de sua própria personagem. Ela estava focada apenas na situação de Yishio. A pressão dos 300 ladrões de Natal era enorme. A expressão de Yishio era de total concentração. Seu ar não se desviava da tela e ele mantinha essa concentração há bastante tempo.